gelado em São Paulo. E frio, hein? E frio, né? 13 graus em São Paulo. Mas aqui em Brasília tá gostoso, tá quentinho e tá quente também, politicamente falando. A gente vai tratar um pouquinho, no começo do programa, de um cenário aí que envolve hoje a disputa em campo, né? Não só a disputa eleitoral, a disputa em campo, que é para a gente entender um pouquinho da Escócia, que é esse país que vai enfrentar o Brasil hoje, que a gente conhece muito pouco, né, Bruno? Aqui no Brasil. Então, a Escócia, geograficamente, ela está onde? Politicamente, como é que ela se encontra ali. Se encontra hoje, né? Perdi a palavra. Claro, não. Eu acho que primeiro a gente tem que voltar um pouquinho na história, né? Só para o pessoal entender em casa como que a Escócia, por que hoje se discute tanto uma coisa na Escócia, que é a independência da Escócia. Essa é a grande discussão hoje política que se tem no país. Mas por que dessa independência? Porque lá em 1600, há muito tempo atrás, tinha um rei, um monarca chamado Jaime VI da Escócia, que depois recebeu também o título de rei da Inglaterra, rei Jaime I. E daí os dois países, ele virou responsável basicamente pela unificação da coroa. E os dois países se uniram. E hoje você tem um grande reinado chamado Reino Unido. No Reino Unido, tem 4 países que fazem parte do Reino Unido. A Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte. Tem muita gente que até chama o Reino Unido de Reino da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, porque Grã-Bretanha é o nome da ilha onde está localizada País de Gales, Inglaterra e Escócia. A Irlanda do Norte está na outra ilha, que é a ilha que ela divide com a Irlanda, que é uma república completamente separada dessa questão. Então, fiz essa introdução só para a gente ver onde que nós estamos no mapa ali, né? A Escócia, botou olha, o mapa tá aí, aqui, a gente vê aquela ilhinha do lado esquerdo, onde está ali Belfast. Belfast é a capital da Irlanda do Norte e Dublin é a capital da Irlanda. Belfast, Edimburgo é a capital da Escócia. Londres, é a capital da Inglaterra. E Cardiff é a capital do País de Gales. Então essa união aqui, do lado direito, é a Grã-Bretanha e do lado esquerdo é a Irlanda, né? E a Irlanda dividida em Irlanda do Sul e Irlanda do Norte. O Eire, que não sei se o pessoal vai lembrar, tiveram inclusive vários confrontos religiosos, porque o Eire, a Irlanda do Sul, é uma Irlanda católica, né? E a Irlanda do Norte, protestante, né? Então, essa divisão. O fato é que lá, quando foi mais ou menos no início do século, lá em 1930, surgiu um partido na Escócia, que é o Partido Nacionalista, o Partido Nacional Escocês, e que queria, desde então, a independência do país do Reino Unido, lutando para que a Escócia fosse uma coisa à parte, assim como é a Irlanda do Sul, né? Isso foi se desenhando, algumas conquistas foram se estabelecendo, até o ponto da Escócia ter o seu próprio parlamento, que é conhecido como Holyrood, que é um bairro lá de Edimburgo, onde está o parlamento escocês. Com o parlamento escocês, elege um primeiro-ministro escocês. Mas como estava aqui até na entrada do programa, qual que é a diferença? Esse primeiro-ministro escocês, ele só é um chefe de governo, ele não é chefe de Estado. No dinheiro ele não manda, nos temas mais sensíveis, né, da política. Ele cuida do país, ele cuida da Escócia. É um prefeito, praticamente. É basicamente como se ele fosse um governador, um síndico, mas ele responde nacionalmente para o rei Charles, que é o monarca em inglês, né? E também para o parlamento britânico, né? O parlamento britânico, a própria Escócia manda também representantes para o parlamento britânico, que hoje tem como primeiro-ministro, é bem verdade, um primeiro-ministro demissionário, que ele acabou de pedir demissão, o Keir Starmer, que agora pediu a demissão e estamos esperando quem que vai ser o próximo primeiro-ministro. Ele fica no cargo nessa transição e esperando o que vai acontecer. O fato é, Andresa, o que está acontecendo hoje na Escócia? A maioria do parlamento escocês é a favor da independência do país. Hoje a grande maioria, né? O Partido Nacional Escocês, junto com os verdes escoceses, são a favor da separação do país. E eles estão forçando a barra
para que se tenha um novo plebiscito, um novo referendo. Em 2014, houve um referendo, mas a população escocesa decidiu pela permanência no Reino Unido. Não quiseram sair, né? Ficaram, foi 55% contra a saída e 45% a favor. Então, teve esse fato. Mas, nesse muito meio... característico, né, Bruno, de governos parlamentaristas, os referendos. Os né? referendos é uma prática muito comum, né? E teve, nesse meio tempo, uma coisa importante, porque foi o Brexit, né? Que foi a saída da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia. E os escoceses eram favoráveis à permanência. Então aumentou um pouco mais a lógica da independência escocesa. O momento hoje é um primeiro-ministro demissionário no parlamento britânico, a maioria do parlamento escocês querendo a independência, mas ainda não se tem consenso na população se, caso vier um referendo, vai se aprovar a independência. Então, a campanha hoje do Partido Nacionalista é de, basicamente, aumentar o fluxo de pessoas que são favoráveis à independência. Então, muitas campanhas favoráveis à independência. E o jogo hoje da Copa do Mundo acaba criando um pouco desse clima, porque vira, de novo, uma defesa da Escócia. Né? Ali não está se dependendo do Reino Unido. Vestir a camisa da Escócia, a bandeira da Escócia. A Escócia é um país celta, né? Inclusive tem um idioma próprio. Não falam inglês, mas também falam o gaélico, né, que é a língua celta. Então, tudo isso faz com que você comece a ter alguns simbolismos do nacionalismo escocês sendo trabalhados, que a Copa do Mundo permite para a gente. Então, um pouco desse overview aí sobre a Escócia. É importante a gente entender um pouquinho, né, que país é esse que a gente vai enfrentar também nessa seara da política. E esses times, esses países aí, eles vão se enfrentar em algum momento da Copa ou só se afunilar ali? Né? Pode dar uma Escócia e Inglaterra, né? Seria imagina uma revolução no país, né? Exatamente. Aí reforça mais a tese, né, da independência. Da independência, né? É verdade. Vamos ver. Bruno, você estava me explicando ali, antes do programa, que com relação a esse partido nacionalista, não é um movimento, é um partido constituído. O Partido Nacionalista, ele não é de extrema direita ou extrema esquerda, como a gente costuma ver, né? Quando é um partido nacionalista, geralmente vai para os extremos. Como é que é lá a divisão da direita e da esquerda? O Partido Nacionalista é um pouco mais à direita, ele é mais conservador, e o Partido Verde, os Greens, né, tem uma característica um pouco mais à esquerda, dentro da Escócia. Mas eles também, no parlamento britânico, se dividem entre, principalmente, trabalhistas e conservadores. Né? A Inglaterra hoje tem 4 grandes partidos representados no parlamento, mas historicamente você tem os Tories e os Whigs, né, que são os conservadores e os trabalhistas, né, que eles ficam nessa disputa. Hoje o governo britânico é trabalhista, o Keir Starmer é trabalhista. E se tem uma coisa que une os trabalhistas e os conservadores é que ambos são contra a independência escocesa. Os trabalhistas são um pouco mais flexíveis, até falam um pouco da questão da autodeterminação dos povos, de uma possibilidade de se permitir plebiscitos, e os conservadores são basicamente contrários, são muito refratários à questão da independência escocesa. Então, dentro da própria divisão escocesa, você também tem os conservadores e os trabalhistas no parlamento britânico, né? Bom, tomara que eles entrem em campo bastante preocupados com essa questão política, esqueçam de jogar bola, né? Isso. Você tem um palpite para o jogo de hoje? Hoje 4-0 e 2 do Neymar, hein? Eu tô apontando que o Neymar vai entrar em campo e vai ser 2 gols. Pois vai ser o único a ganhar no bolão por esse placar. Se você está assistindo o programa, coloca aí pra gente que placar vocês apostam aí no jogo de hoje, que depois a Maria vai contando pra gente aí se alguém concordou com o Bruno. Eu não vou opinar, porque todo mundo já percebeu que eu não entendo nada de futebol e também nada de Escócia, aprendi aqui tudo com o Bruno. Mas falando de política internacional, e hoje a gente vai ter que entrar um pouco nesse assunto, porque ele passa aqui pelo Brasil,